Depois, né, da descoberta do pré-sal, que foi uma descoberta impressionante, né, de uma magnitude que chamou a atenção do mundo na altura, pois foi a maior descoberta em 20 anos, se não me engano. Temos agora, né, essas descobertas na margem equatorial. Para termos uma ideia do que isso poderia fazer, né, pela região norte do Brasil, basta olharmos para a Guiana, que de um país marginal, com rendimento per capita muito baixo, agora está incluído entre os países com maior rendimento per capita do mundo, apesar que a gente sabe muito bem que quem está lucrando lá não é o povo. Então, o povo tem recebido migalhas, né? Apesar de receber, não deixam de ser migalhas significativas para quem não tinha nada. Mas, bom, isso dá a ideia da revolução que poderia ser lá feita, né? As estimativas mais conservadoras falam aí a respeito de 30 bilhões de barris que podem ser recuperados, ok? Com uma estimativa conservadora. Isso colocaria o Brasil já num patamar, né, bem superior àquele que atualmente ocupamos. Nós estaríamos num nível semelhante ao dos Estados Unidos, ao da Líbia e ao da Nigéria, né? Até inclusive iríamos superar a Nigéria em termos de barris, né? Ficaríamos ainda abaixo do Canadá, lógico, Arábia Saudita, Venezuela, Rússia, Irã, Iraque, mas estaríamos nesse patamar, né, onde poucas nações estão. Na sua opinião, levando em conta o que já foi descoberto e o potencial dos vários territórios, né, do Brasil, para onde deveríamos agora olhar em termos de campos ou territórios promissores, em termos de produção de petróleo? Por favor, Felipe. É o seguinte, Vela, acho que o próprio pré-sal, né, ele ainda não é totalmente conhecido, não está totalmente quantificado, né, quais seriam esses volumes recuperáveis. Ainda existe muito potencial a ser explorado, a ser descoberto no próprio pré-sal. Com relação ao tamanho do pré-sal, aqui eu queria fazer um comentário, porque pode diferir do que se entende aí pelo senso comum. Qual é o tamanho do pré-sal? O pré-sal é grande, o pré-sal é pequeno. As pessoas costumam comparar o pré-sal com as descobertas mais recentes. Realmente, se você compara o pré-sal, a descoberta do pré-sal, os volumes ali estimados, potenciais, né, as faixas ali que você pode ter, são realmente volumes significativos e os maiores aí das últimas décadas, 2, 3 décadas, né, do século XXI. Então, sob esse ponto de vista, ele é realmente um volume muito grande. Mas você pode analisar sobre um outro prisma. Você comparar com as necessidades não atendidas do Brasil. Você comparar com o consumo de energia que o Brasil deveria ter e o tamanho do pré-sal para fazer frente a esse consumo que nós deveríamos ter. Ele é grande, são volumes realmente grandes, perto da nossa necessidade não atendida? Aí, nesse caso, eu te digo, não é tão grande assim. Por isso que é um absurdo o Brasil permitir a exportação de petróleo cru. E quando as pessoas têm uma dimensão, têm uma percepção de que o pré-sal é muito grande, na verdade elas podem ficar incautas, né? Não terem cuidado, não terem atenção com a exportação de mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, como está acontecendo hoje no Brasil, em grande medida por multinacional estrangeira, com destaque para a Shell. Porque você tem uma percepção de que é um volume muito grande e que se exportar por estrangeiros não vai fazer falta, ou ainda de que o petróleo no futuro vai ser um mico, ou vai ser algo que não vai ser mais utilizável ou útil, né? Ele vai ser substituído, né? Então são essas as falácias, né? Os argumentos enganosos que vão sendo colocados aí para a opinião pública e as pessoas vão aceitando, que tem um objetivo fundamental, que é manter o Brasil num ciclo do tipo colonial. Então, na verdade, nada disso vai acontecer. O petróleo não vai deixar de ser importante, o petróleo é estratégico, o petróleo é fundamental, o petróleo é insubstituível, por conta das suas características de densidade energética, a quantidade de componentes orgânicos dificilmente encontrados na natureza, a capacidade de realização de trabalho, a capacidade de promover o desenvolvimento humano e o crescimento econômico. Nada disso faz do petróleo substituível. A confiabilidade que ele tem, então ele não é substituível, não se encontrou fonte primária de energia que possa se comparar com o petróleo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil deveria consumir 5 vezes mais energia per capita do que consome hoje. Eu já fiz um estudo sobre isso, mostrei que existe correlação entre consumo de energia per capita e desenvolvimento humano. Não existe nenhuma nação desenvolvida do mundo que consuma pouca energia em termos per capita, então é necessário consumir mais energia para que haja desenvolvimento. Uma coisa está correlacionada com a outra, e o Brasil, ele consome, em termos per capita, uma quantidade ridícula de energia. O consumo nosso de energia é ridículo. Então o Brasil deveria consumir 5 vezes mais petróleo para ter um padrão de vida, um padrão de desenvolvimento da Europa Ocidental, da América do Norte, do Japão ou da Austrália. 5 vezes mais significa que deveria consumir 10 milhões de barris por dia, só de petróleo, não estou falando de petróleo e gás, só de petróleo. E para esse consumo, que é o consumo que nós deveríamos ter e nós deveríamos buscar, e deveria ter um projeto nacional para crescer o nosso consumo, agregar valor ao petróleo no país, por meio de industrialização, etc., para ter esse padrão, esse nível de consumo,
Então, seria necessário proibir a exportação de petróleo cru, seria a melhor medida, restabelecer o monopólio estatal do petróleo exercido pela Petrobras, que seria o modelo ideal, né? Ou, se não fosse possível politicamente fazer isso, pelo menos taxar altamente a exportação de petróleo cru. Essa taxação seria uma forma de tornar menos viável, menos economicamente viável, menos lucrativa a exportação de petróleo. Esse é o primeiro ponto. Então, essa questão do tamanho do pré-sal é preciso relativizar com o nosso consumo, que deveria ser um consumo para que a gente tenha um padrão de desenvolvimento que traga dignidade para 200 milhões de habitantes num país continental. Com relação à margem equatorial brasileira, ainda não se tem uma estimativa do seu potencial. O que você vê é que existe uma formação geológica similar nas Guianas, né, especialmente na Guiana inglesa, que já tem desenvolvido, saiu na frente na exploração do petróleo e tem tido ótimos resultados. Então, por conta dessa similaridade da formação geológica, acredita que o Brasil tem potencial nessa margem. Então, é uma margem exploratória que deve-se procurar petróleo, deve-se avaliar a economicidade de petróleo nessa região. A Petrobras adquiriu o direito, num dos leilões aí da ANP, de explorar petróleo numa região que se deu o nome do Foz do Amazonas. Apesar de ser muito distante do Foz do Amazonas, é uma região que está a 160 quilômetros da costa brasileira e ainda mais distante do Rio Amazonas. E a Petrobras, adquirindo esse direito, ela tem a obrigação de procurar petróleo lá. Inclusive, tem prazos, tem programas exploratórios mínimos que ela tem que cumprir. São obrigações que ela assumiu ao adquirir esse direito. Aí faz parte desse processo a Petrobras adquirir as licenças ambientais. E agora, recentemente, nós fomos surpreendidos com a decisão do IBAMA de impedir que a Petrobras fizesse um poço pioneiro exploratório para se avaliar a economicidade desse campo, dessa região aí da margem equatorial brasileira. Eu acredito que isso precisa ser revertido, eu acredito que isso pode ser revertido, eu acho que isso tem que ser apurado, como que um órgão do governo toma uma decisão dessa sem uma articulação prévia com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério do Meio Ambiente, com a Presidência da República, com a própria Petrobras, que são todos entes, instituições federais. Tomam uma decisão, gera uma contradição, gera uma celeuma, uma confusão, e que eu acredito que é totalmente desnecessária. Tudo isso poderia ser resolvido mediante gestão política do problema para atender o interesse com o interesse nacional. Ninguém pode ser contra se procurar recursos altamente valiosos no território nacional. Então isso precisa ser equacionado e acredito que vai ser e espero que seja, né?